Olá! Hoje o nosso papo com especialista será com a doutora Christian Kelly Pozo. Ela é gastroenterologista e nutróloga. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Estou muito feliz de estarmos aqui para a gente falar sobre essa doença, a doença celíaca, que faz parte das doenças glúten relacionadas. No mês de maio é o mês da conscientização celíaca, em que divulgamos muito nas redes sociais sobre essa doença. E dia 20 de maio foi comemorado o Dia Nacional do Celíaco. Inclusive aqui em Vitória nós fizemos um piquenique. Ai, que legal. Existe uma associação, né, de celíacos, onde as pessoas podem então encontrar seus pares, né? Sim, aqui no Espírito Santo tem a ACELES, que é a Associação dos Celíacos do Espírito Santo. Mas nós temos a FENACELBRA, que é a Federação Nacional dos Celíacos, que tem a página fenacelbra.com.br, e cada estado tem a sua CELBRA. E a CELBRA aí ganha, por exemplo, igual que a CELES, o finalzinho é essa. Espírito Santo. Sim, sim. Muito interessante. Então, a gente vai abordar aqui exatamente isso, né? O que seria a doença celíaca? Sim, a doença celíaca é uma doença intestinal em que o paciente tem uma predisposição genética e ao contato com um gatilho, que é o glúten, o glúten é uma proteína presente no alimento, ele desenvolve uma formação de autoanticorpos que vai agredir o intestino, em especial o duodeno, que é a parte inicial do intestino fino, causando uma atrofia. Então, é uma atrofia intestinal, uma inflamação intestinal consequente do contato com o glúten, mas no paciente que tem predisposição genética, né? Isso. Interessante. Não tem doença assim. A doença autoimune não tem quem quer, tem quem pode. Você nasce com aquela predisposição, entra em contato. Diferencia dentro do espectro das doenças glúten relacionadas da alergia ao trigo e da sensibilidade ao glúten não celíaca. Porque nós temos pacientes que têm os mesmos sintomas do celíaco, mas ao fazer os exames diagnósticos, que a gente vai comentar sobre eles, eles são negativos. Mas aí tem toda uma esfera de passo a passo para a gente fazer o diagnóstico dessa subpopulação da doença glúten relacionada. Tá, então teria o celíaco clássico, onde o exame comprova e constata, e existe então uma gradação. A gradação, sim, existe o alérgico, o exame de alergia comprova, e existe o sensível ao glúten, que é um diagnóstico dentro da medicina considerado recente, vamos falar de 2013 para cá, descrito pelo Dr. Alessio Fasano, em que você tem os mesmos sintomas, a presença do glúten, só que você não faz a reação imunológica porque não tem aquele gatilho genético. Nossa, interessante. E com relação assim a essa prevalência populacional, existe alguma variedade em relação à idade, gênero, alguma coisa? A doença celíaca não tem diferença entre mulheres e homens. A doença celíaca tem uma prevalência de 1 para 100. O que é isso? 1 em 100. Não é pouco. Tem muita gente aí que não está recebendo diagnóstico. Então, é 1% da população que tem a doença celíaca. Gostaríamos que fosse uma prevalência de mais jovens, que não demorasse tanto para fazer o diagnóstico. Só que, infelizmente, às vezes crianças demoram para ter seu diagnóstico. Adultos só vão ser diagnosticados na sua fase adulta, embora passou aquele calvário de sintomas desde a infância, da adolescência. Então, a gente não tem, assim, é mais em certa idade. Deveria ser diagnosticado já na infância. Então, podemos dizer que, na verdade, o diagnóstico tardio faz essa população ser considerada menor do que, na verdade, é. Ou seja, ele sempre foi, só que não sabia que era, Exatamente, sempre foi, não sabia que era, porque uma predisposição genética, É. aquele glúten que na introdução alimentar, no formato do pão, do bolo, entrou em contato, né? E aí foi desenvolvendo sintomas, mas foi atribuído de várias outras patologias para depois pensar que poderia ser a doença celíaca.
A gente tem que pensar no diagnóstico para poder pedir os exames. Uhum. Porque o que é o glúten? O glúten é a proteína, trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Então, quando não saiu do peito da mãe, não começou seu pãozinho, seu biscoitinho de maizena, biscoitinho, aí começa a criança a ter os sintomas, não cresce. Isso é interessante a gente abordar. Quais são os principais sintomas que a gente poderia dar de alerta para as pessoas, para ela pensar nessa possibilidade, consultar um médico, verificar essa... Nós temos os sintomas clássicos da doença celíaca e os não clássicos. Clássico, sintoma gastrointestinal. Barriga estufada, cólica, diarreia, enjoos. Esses são os sintomas clássicos. Mas lembra que a gente falou que causa uma atrofia intestinal? Sim. Do intestino fino, que é o intestino delgado, que é o intestino responsável pela absorção de nutrientes? Então, uma criança que não cresce, uma anemia por deficiência de ferro que não melhora. Então, a gente também tem a osteoporose, a osteopenia, que é a deficiência da massa óssea, por não ter absorção do cálcio, abortos de repetição. Esses são sintomas não clássicos, em que a gente tem que desconfiar que possa ter uma atrofia do intestino, alguma coisa acontecendo ali que não está absorvendo os minerais e as vitaminas. É incrível porque às vezes a pessoa passa, como você falou, né, a vida inteira com alguns sintomas e não atribui a uma situação dessa, né? Sim. Com relação ao diagnóstico em si, então. Tá. O diagnóstico, primeiro, a suspeição. Mediante o quadro clínico, o médico suspeitar que possa ter uma doença celíaca, pedir um exame de sangue, o teste sorológico, antitransglutaminase, antigliadina, antidomício. Em esses testes, dando positivo, pedir endoscopia com a biópsia do intestino, é o padrão ouro do diagnóstico. Casos peculiares, que vai ser avaliado pelo especialista gastroenterologista, a gente pode valer também do teste genético. Mas o diagnóstico é feito a combinação do quadro clínico, o exame sorológico e a endoscopia com a biópsia. Interessante. Com relação ao tratamento, existe o tratamento, além, óbvio, das pessoas terem que abdicar, né, do consumo, mas o tratamento padrão, o usado atualmente? O tratamento é a dieta. Nós estamos falando do tratamento, controle da inflamação, a dieta sem glúten. Mas o que é importante no tratamento? Corrigir as deficiências das vitaminas que acontecem, corrigir a alteração da flora intestinal, que é a disbiose, evitar, orientar o paciente em relação à contaminação cruzada, porque não é só ingerir glúten, tem que ter o glúten, cuidado do glúten no ambiente. Então, mas é muito interessante, porque em específico da doença não precisa de um remédio. É o controle pela alimentação. É uma conscientização da pessoa cumprir aqueles parâmetros, né? Controle pela alimentação. Muito interessante. E assim, aparentemente, hoje em dia é mais, vou dizer mais fácil, não sei bem se é mais fácil, mas existem opções, né? O que a pessoa pode substituir ou integrar na dieta. As outras farinhas, né? Fazer os pães, os bolos com as outras farinhas, farinha de arroz, polvilho. E também não ficar muito em cima de que precisa ser um alimento industrializado. Vamos comer comida de verdade, vamos para a feira, que verdura, carne, fruta, não tem glúten. Não tem glúten, né? E no caso de usar a farinha alternativa como você... Sim, exatamente. Doutora, a gente quer muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Eu acredito que trouxe informações de bastante relevância para as pessoas se observarem um pouco mais, né? Com certeza. E a gente agradece muito aqui. Igualmente.